Fala galera, meu nome é Renato Galhardo. Essa matéria muito, mas muito importante vai falar a respeito de uma suposta conspiração encadeada aí por esse coronavírus para decretar uma nova ordem mundial. Então nós estamos sobre um tipo de um teste e quem está à frente dessa conspiração é Bill Gates e todos esses grandes empresários aí, detentor das maiores fortunas mundiais, junto também com os partidos comunistas, que é encabeçado pelo presidente também da OMS, que é um dos grandes precursores do comunismo no mundo também. Então tudo isso nós vamos saber nessa matéria, que é uma teoria da conspiração, mas simplesmente vocês podem ver como informações que vocês poderão utilizar para se defender de uma suposta nova ordem mundial, que vai ser imposta por órgãos tipo OMS. Bill Gates já falava em 2014 a respeito da possibilidade de um órgão tipo a ONU ou OMS determinar ordens mundiais e ter um exército próprio. Vocês vão ver isso daí nas matérias. Então foi feita uma reunião em outubro com esses grandes empresários aí, simulando, em outubro de 2019, simulando uma suposta crise de um vírus bem semelhante ao vírus que em dezembro já estava no mundo, que é o coronavírus. Então isso foi simulado em outubro, em dezembro já estava o coronavírus implantado no mundo. Então vocês veem que isso não é nada de coincidência, existe sim, já há décadas eles estão planejando essa situação que está acontecendo agora. Vamos ver com mais detalhes, começando por um pouquinho da vida do Bill Gates. Todo mundo acha que ele é um grande vencedor, um filantropo. O que será a real verdade sobre Bill Gates? Bill Gates, what's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. Bill is a multiprocessor. He'll be reading something else, but then processing at the same time. It's chaos. He thrives on complexity. He makes a framework in his mind, and then he starts slotting in the information. If something doesn't line up, and he gets really frustrated, it's scary. But when Bill stills himself, he can pull ideas together that other people can't see. At Microsoft, I worked night and day, and that was how I made sure Microsoft stayed ahead. I could be so extreme. You never understood the first thing about this. Microsoft hit a new record high on Wall Street. Rivals paint a dark picture. He'll do whatever he can to capture more of the market. Our mother wanted him to focus on community and family. I gave my mom a hard time not following what she wanted. You don't raise a family hyper-focused in your head. Each one of us has to start out with developing his or her own definition of success. I had the wrong way of looking at things. In life, you have to decide what's important in the world. I will look at energy, climate change, and disease eradication. It's important that we start deploying solutions unnaturally fast. We are running out of time here. He tends to look at problems from unusual angles. There hasn't been innovation in nuclear energy for 25 years. What are the odds of getting the job done? If you want to make a dent in this, you better think in wholesale magnitudes. He's at his best when the deck is stacked against him. There's many challenges. This is harder than I expected. Ultimately, it's not what you get. Nesta matéria vocês verão Bill Gates falando a respeito do vírus do Ebola e pré-determinando uma nova ordem mundial, usando a OMS ou a ONU como carro-chefe para determinar uma ordem específica para todos os países, falando até
a respeito de exército próprio para essas organizações. E ainda mais, você verá também esta reunião intitulada como 201, que aconteceu 2 meses antes do início do coronavírus no mundo, falando a respeito dessa simulação de uma possível pandemia que iria acontecer no mundo. Muita coincidência, não acham? Essas imagens foram feitas em 2014 na Libéria, um país da África Ocidental. O rapaz no chão se chama Ibaga Stewo. Ele está jogado na frente de uma unidade de saúde que se recusa a recebê-lo. O sofrimento de Ibaga é provocado pelo Ebola vírus. A equipe que poderia atendê-lo teme o contágio. Como Ibaga mal consegue se comunicar, é o pai dele quem dá uma medida do sofrimento do filho. He just vomiting, he toiling, he eat, he vomit. Eu sei que não é muito confortável olhar para a condição do Ibaga ou pensar nos sintomas dele, mas isso é importante para que você saiba o que o mundo evitou em 2014. É que, em dezembro de 2013, um surto de ebola se iniciou em Guiné. Nos meses seguintes, o vírus se espalhou por outros países da região. Quando 2014 terminou, já eram 6.583 mortos. O que começou em Guiné poderia ter se tornado uma tragédia global. Isso não aconteceu por 3 motivos. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. Nessa palestra realizada em 2015, Bill Gates sustenta que os acontecimentos de 2014 deveriam incentivar a humanidade a desenvolver esforços conjuntos para prevenir possíveis pandemias. Ele sugere a criação de um sistema de saúde global capaz de atuar até mesmo nos cantos mais pobres e isolados do planeta, além da capacitação de forças militares para atuar em emergências desse tipo. Time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. 5 anos depois, um mundo ainda despreparado tenta lidar com essa visão. Esses caminhões estão abarrotados de caixões. Esse aí é o novo coronavírus. A gente chama ele assim porque 6 cepas do coronavírus já eram conhecidas antes dessa aqui. Faz tempo que os cientistas estão de olho nos coronavírus. Especialistas temiam o surgimento de uma nova cepa e se dedicaram a tentativas de antecipar os efeitos que isso poderia provocar no mundo. O Dr. Eric Toner, da Johns Hopkins University, fez exatamente isso. Ele foi o responsável por uma simulação envolvendo um novo tipo de coronavírus. A simulação do Dr. Toner foi realizada em outubro de 2019. O modelo do Dr. Eric Toner chegou à conclusão de que um novo coronavírus poderia resultar, ao longo do tempo, em 65 milhões de mortos. Isso no pior dos cenários e sem a adoção das medidas adequadas. In your modeling, did you have a sense of an additional, maybe mortality rate from non-COVID-19 related cases as a result of a pandemic? It's probably reasonable to assume that the case fatality rate will double because of inability to access care. Case fatality rate for anything? Yeah, probably an equal number of people will die because they can't get treated for their heart attack or their stroke. You know, if you're having a heart attack, you need treatment right then. If you're having a stroke, you need immediate treatment. And if the hospital can't take you in for those conditions, then you're in a lot of trouble. A simulação liderada pelo Dr. Toner na Universidade Johns Hopkins teve o apoio do Fórum Econômico Mundial e da Fundação Bill e Melinda Gates.
Os resultados da simulação foram discutidos por representantes de diferentes países nesse evento aqui. Foi batizado como Evento 201. O objetivo disso aqui era simular uma resposta global aos cenários traçados anteriormente pelo Dr. Toner e a sua equipe. Os especialistas da Johns Hopkins lançavam as questões e aí os burocratas reunidos tinham que se virar para imaginar soluções. So the policy crisis in question for this board in this meeting is this. How should governments, business, and international organizations allocate and distribute pandemic antivirals and medical supplies to the people who need them most? Essa simulação aconteceu em outubro, apenas 2 meses antes da identificação do novo vírus em Wuhan, na China. O sinistro Evento 201. O Evento 201 ocorreu no final do ano de 2019 em outubro, organizado pelo Fórum Econômico Mundial, que é uma colmeia de globalistas internacionais, formada pelos capitalistas megabilionários que mais acumularam dinheiro no mundo, em conjunto com a Fundação Bill e Melinda Gates e o Johns Hopkins Centro de Segurança Sanitária. Muito pouco antes do início da propagação do coronavírus, os globalistas elitistas realizaram no Evento 201 uma super simulação de pandemia chamada de Evento 201. A simulação foi focada especificamente em um tipo de vírus que causava, na simulação, uma síndrome pulmonar grave associada ao coronavírus. Segundo eles, o objetivo do Evento 201 foi para testar e simular como os governos e as autoridades de cada país se comportariam no caso de uma pandemia de vírus global com consequências potencialmente catastróficas e quais efeitos ela poderia causar nas sociedades em nível social e econômico. Agora entra a questão mais importante. Perceba que a organização dos homens mais ricos e influentes do mundo do Fórum Econômico Mundial, que é a mesma das famosas reuniões de Davos na Suíça, se juntaram no final do ano de 2019 para simular uma mega pandemia de vírus. A simulação deles foi exatamente com um vírus do tipo SARS, que causa exatamente síndrome respiratória aguda grave. Apenas poucos meses depois da simulação do Evento 201 em Nova York, o coronavírus apareceu primeiro na China e depois se espalhou pelo mundo todo. E nesse caso eu não acredito em coincidência. E então o que tudo isso indica? Tudo indica que os globalistas não fizeram a previsão dessa pandemia. Algumas pessoas muito dissimuladas, ou talvez estúpidas, têm argumentado que esse tipo de coisa é normal, alegando que temos sorte das elites terem realizado simulações com antecedência para nos salvar de um surto de coronavírus. Mas seguindo a lógica dos eventos que ocorreram nos últimos meses, podemos deduzir que o Evento 201 não foi uma simulação, mas sim um jogo de guerra para estudar os possíveis resultados de um evento manipulado que os globalistas já sabiam que estava por vir. Não podemos deixar de lado o fato de que antes de quase todos os grandes eventos de crise e ataques terroristas nas últimas décadas, as autoridades estavam realizando simulações para esse evento exato, pouco antes de acontecer. Alguém ainda realmente acredita que o Evento 201 realizado no final de 2019 para a simulação de uma pandemia de surto de vírus que causa síndrome pulmonar é pura coincidência? Isso não parece coincidência, parece sim ser um grande golpe sinistro contra a humanidade. Você acha mesmo que os ultra-ricos bilionários do Fórum Econômico Mundial querem salvar a sua vida e te ajudar? Então por que a maioria dos membros do Fórum Econômico não dividem as suas fortunas e sempre deixam os pobres morrerem na miséria? Eles não se importam com a gente, nunca se importaram de verdade. A filantropia deles apenas para
para fazer um marketing na mídia e passar uma boa impressão para as massas, que são totalmente manipuladas pelas hierarquias da construção social. O próprio Bill Gates, membro do Fórum Econômico Mundial, já falou várias vezes sobre redução da população. O objetivo dos globalistas é levar o mundo todo a um colapso para implantar uma nova ordem mundial. A ordem através do caos. Eles criam um problema, depois vem uma reação, e aí finalmente eles oferecem uma solução que já foi planejada na agenda global do sistema de controle do establishment para manipular a população em direção a um novo sistema totalitário mais perverso do que antes. Estamos seguindo para esse rumo e agora é hora para mudar a direção antes que seja tarde demais. O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, disse em entrevista ao canal de televisão Fox News que o país investiga com atenção o surgimento da Covid-19. Washington tenta determinar como o vírus se propagou, contaminou o mundo e causou o caos mundial. O governo dos Estados Unidos não parece excluir a hipótese de que o coronavírus possa ter vindo de um laboratório da China. Na entrevista, Pompeo foi questionado sobre um artigo do Washington Post que alegava que o país foi alertado sobre medidas de segurança insuficientes em um laboratório de Wuhan. O local estudava o coronavírus nos morcegos. A Fox News também perguntou sobre a possibilidade de o vírus ter escapado desse laboratório, mesmo sendo um vírus natural e não um patógeno criado pelos chineses. Segundo fontes da Fox, a fuga do vírus teria sido possível devido a protocolos de segurança ruins. Pompeo não negou nenhuma dessas informações. Nessa quinta-feira, a China criticou a matéria do Washington Post. Zhao Lijian, porta-voz do Ministério do Exterior chinês, lembrou que a OMS afirmou repetidamente que não há evidências de que o novo coronavírus tenha sido produzido em laboratório. Ele lembrou que a opinião é endossada por renomados cientistas internacionais. De acordo com especialistas, até agora, o novo coronavírus apareceu no final de 2019 em um mercado de Wuhan, onde animais exóticos, como morcegos, são vendidos vivos. O vírus de origem animal pode ter sofrido uma mutação e passado a ser transmitido ao ser humano. Existem investigações dos Estados Unidos a respeito desta conspiração. E ainda mais, o presidente da OMS é ligado a Partido Comunista. Vejam essa matéria que vem em seguida. Quem é o Dr. Tedros ou o Sr. Tedros? O Sr. Tedros, formado em biologia na Eritreia, em uma universidade que fechou as portas em 2002 na Etiópia, que é desde maio de 2017 o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, órgão este que está ditando as regras sobre as condutas serem aplicadas na pandemia do coronavírus Covid-19. Esse senhor é membro do Partido Marxista da Etiópia, a Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, que é uma coalizão política etíope cuja origem foi construída por uma organização guerrilheira marxista. Esse senhor foi ministro da Saúde de 2005 a 2012 e ministro das Relações Exteriores de 2012 a 2016 da Etiópia, até assumir o cargo de mandatário geral da OMS. Assim, devemos estar muito atentos ao que pode estar sendo desenhado pela OMS, em vez que seu comando está nas mãos de um ex-guerrilheiro marxista comunista, que saiu de um governo comunista autoritário da parte mais pobre da África, Etiópia, e que está ditando regras com reflexos para toda a economia mundial. Apenas para constatar, a Etiópia é um dos países mais corruptos do mundo. Será que podemos realmente confiar no senhor ou doutor Tedros? Entender agora o porquê da OMS não condenar a China pelo Covid-19? Enfim, precisamos olhar com bastante seriedade para esse tabuleiro político mundial, pois falir o Ocidente pode não ser uma mera teoria da conspiração. Milhares de dados da Organização Mundial da Saúde
da Fundação Bill e Melinda Gates e do Instituto de Virologia de Wuhan estão sendo vazados por hackers nos últimos dias. Um especialista em segurança cibernética disse ao jornal Washington Post que as informações vazadas sobre a OMS são verdadeiras. Enquanto diversas teorias sobre o ataque cibernético estão circulando nas redes sociais, parte da imprensa norte-americana já conectou extremistas de direita com o vazamento. A porta-voz do Twitter garantiu que todas as mensagens contendo dados vazados pelos hackers serão excluídas da rede social. Enquanto Trump estimula a reabertura da economia, o Missouri se tornou o primeiro estado americano a entrar com um processo bilionário contra a China por conta da proliferação do coronavírus. O procurador-geral do estado, Eric Schmidt, disse que Pequim precisa ser responsabilizada por suas ações. O governo chinês mentiu para o mundo sobre o perigo e a natureza contagiosa do Covid-19. Silenciou os denunciantes e fez pouco para impedir a propagação da doença, disse Eric. Ainda nos Estados Unidos, a Faculdade de Medicina da Universidade de Washington suspendeu a utilização de material chinês para a detecção de coronavírus. O reitor interino da faculdade explicou que alguns testes chegaram ao país contaminados com uma bactéria. Outros países já haviam alertado anteriormente sobre a presença de lotes contaminados em remessas de kits de testes fabricados na China. Aqui no Brasil, o chanceler Ernesto Araújo alertou que o mundo está enfrentando dois tipos de mazelas, o coronavírus e o comunavírus. No Twitter, Araújo divulgou um artigo em seu blog pessoal, onde escreve que o globalismo substituiu o socialismo como estágio preparatório ao comunismo. Segundo ele, a pandemia está sendo vista por algumas pessoas como a oportunidade de instaurar o comunismo. Um mundo sem nações nem liberdade, um sistema feito para vigiar e punir. Chegamos ao final do nosso vídeo e para finalizar vou ler um texto escrito por Guilherme Fiuza, que tem muito a ver com a nossa realidade aqui no Brasil, que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Chega de burrice. No início da pandemia aqui no Brasil, Bolsonaro fez fazer o uso da hidroxicloroquina e defendeu o isolamento vertical. A resistência foi contra. Resultado, hoje a cloroquina é uma realidade e o isolamento ao qual fomos submetidos com a finalidade de construir leitos de hospitais não cumpriu seu papel. O STF, com seus 11 presidentes da República, tirou do presidente de cara a prerrogativa de comandar a crise do Covid, deixando a cargo de governadores e prefeitos a gestão. E o que vimos? Roubos, superfaturamentos, lockdown para quebrar a economia, meia dúzia de máscaras e álcool gel para calar a boca da massa de manobra. A OMS negligenciou informações cruciais. A ditadura chinesa matou médicos e jornalistas que divulgavam coisas sobre o vírus. Governadores e prefeitos ignoraram o vírus para pular carnaval. Mas o genocida é o presidente Bolsonaro, que em reunião fechada defende a sua nação com unhas e dentes. A última agora é a troca do horário de atualização do número de mortes infectados por coronavírus. Por que os curados nunca interessam? Agora, não permitir que a Globo anuncie rede nacional comemorando como se fosse um recorde olímpico os números de Covid no Brasil é esconder informações? Vocês sabiam que existem outros meios de se informar que não seja pela Globo, que aliás só desinformam? Assistam os jornais da imprensa livre. Vocês vão ficar chocados com a quantidade de informações que estão sendo ocultadas. Vocês não precisam gostar do Bolsonaro, mas não precisa torcer para o vírus só porque perdeu a eleição. O Brasil não é uma partida de futebol, onde quem perde fica puto, pega a bola e acaba com o jogo. O Brasil é nosso, e não de quem em nome de uma ideologia queima nosso maior símbolo. Odiar o Bolsonaro, é um direito seu, mas não deixe esse ódio te fazer torcer para o seu país quebrar. Lembre-se que com sua ignorância você não entra mais nos Estados Unidos e vai ter que finalmente amargar férias da sua Disney imaginária na Venezuela.
Chega de burrice, chega de cegueira, chega de dissonância cognitiva, chega de cagação de regra, de quem votava, vota e defende bandido. Chega! Chegou a hora dos brasileiros de bem tomarem conta do nosso futuro país dos trabalhadores. É isso aí, galera. Meu nome é Renato Galhardo e chegou o momento das pessoas de bem, honestas, trabalhadoras do Brasil se unirem em prol de Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, é a única vez e a voz que nós teremos para lutar contra essa situação que está acontecendo no mundo inteiro e aqui no Brasil muito forte. Os comunistas sim querem dominar o mundo, existem interesses comerciais e muito mais coisa ainda que nós não pudemos mostrar nessa matéria. Faremos outras matérias para mostrar. Inscreva-se no canal, compartilhe nosso vídeo, que é muito importante as pessoas se esclarecerem sobre o assunto, e até o próximo vídeo.